Olá pessoal, tudo bem? Hoje o nosso episódio é sobre prevenção de lesões nos esportes. Nós vamos começar falando sobre o futebol, depois vamos falar sobre a bike, a corrida, crossfit, treinamento funcional e assim nós vamos destrinchando um pouquinho dos esportes para vocês, ok? O que nós vamos trabalhar primeiro? Eu quero que vocês entendam o seguinte: como que eu vou prevenir as lesões e como que eu posso recuperar esse músculo desses atletas, tá legal? A gente pode pensar que o futebol é um esporte onde envolve muito movimento de potência e de aceleração e desaceleração, muito movimento de rotação, muito movimento de mudança de direção. Ou seja, o futebol é um esporte que envolve muito o fator músculo, tá? O fator articular, o fator desgaste, ok? Esse é um esporte onde a gente pode pensar, o atleta tem que estar 100% dele para fazer uma partida, tá? Não tem como ele entrar 80%, 60%, porque ele vai, dependendo da posição que esse atleta for, né, no futebol. Se ele for zagueiro, é uma característica; se ele for lateral, é outra característica; meio de campo, outra característica; e o centroavante ou o atacante, outra característica. Então nós temos que pensar assim: como que eu vou prevenir lesões desse atleta? A gente sabe que a prevenção não é só a massagem esportiva, tá? Não só a gente tem que avaliar esse atleta biomecanicamente, é o que a gente faz nos esportes, ou no futebol, ou nos clubes de futebol, né? A gente procura trabalhar de uma forma, de várias situações que a gente tem hoje o FMS, a gente tem outras formas de avaliar o atleta biomecanicamente. Vamos detectar aonde que estão esses desequilíbrios musculares nesses atletas, formar a nossa linha de raciocínio em cima de cada atleta do nosso elenco, e em cima disso eu vou programar alguns trabalhos específicos de fortalecimento. Vamos dar um exemplo. Tem um atleta da nossa equipe que ele tem um pouco de fraqueza muscular, né, de membros inferiores, ou desequilíbrio muscular de anterior para posterior. Como que eu vou trabalhar em cima disso? Como que eu vou preparar esse atleta para ele desempenhar o melhor futebol dele? E em cima disso, como que eu vou trabalhar com esse atleta tendo o cansaço, a fadiga muscular? A gente sabe que o futebol chega uma hora que o atleta se torna extremamente exausto, né? A gente tem todo aquele processo de preparação também. A gente tem a pré-temporada, isso acontece em torno de um mês antes da competição. Depende do clube 15 dias, depende do clube uma semana, isso é muito relativo, né? Depois disso a gente tem a preparação pré-competição e tem a preparação a gente tem a competição. Pensando na competição, a gente tem que entender o seguinte: toda a equipe de futebol, ela começa numa crescente, ela, no meio do campeonato ela vai ter o pico dela, pode acontecer dela ter um pouco da queda, né, o cansaço dos atletas, ter a queda fisicamente falando, e no final a gente tem que fazer com que ele eleve de novo o seu potencial, né? Então, dependendo muito do campeonato, tem campeonatos que são curtos, campeonatos médios e campeonatos longos. Então a gente tem que pensar no seguinte: o que eu vou trabalhar com esses atletas, além do trabalho de fortalecimento que a gente já sabe, né, que tem que fazer uma análise, detectar cada desequilíbrio de todos os atletas. A gente pode entrar de uma forma bem simples com a massagem esportiva, prevenindo esses atletas num pré-treino e também realizando pós-treino. Por quê? A gente sabe que o futebol é muito extenuante, principalmente na pré-temporada, onde tem treinos de manhã à tarde, de manhã e à tarde. Ou seja, o atleta hoje ele é extremamente profissional. Ele treina de manhã, ele vai se alimentar bem, ele vai descansar e à tarde ele vai treinar de novo. Nesse meio termo, na hora que ele acabou o treino da manhã, o fisioterapeuta pode entrar ali realizando um pós-treino, ok? Depois disso ele vai para o descanso. Antes do treino da tarde ele pode entrar de novo e a gente pode selecionar alguns atletas para realizar o pré-treino, que é a massagem esportiva de uma forma mais dinâmica, onde a gente tem que aquecer aquela musculatura, preparar elas, né, o grupo muscular, para que ele vá para o treino de uma forma já harmonizada, de uma forma mais acesa aquele músculo. Tudo bem? Acabou o treino, a gente tem que detectar o seguinte também: qual é a função do atleta no campo? Vamos supor que a gente tem uma característica de um atleta que seja um meia que vai fazer a cobrança de falta, vai fazer a cobrança de escanteio. Esse atleta, e se ele for canhoto, ele vai sobrecarregar extremamente aquela perna esquerda dele, né? Ele vai fazer chutes a gol, cruzamentos na área. Isso vai cansar a perna dele nesses treinos também. A gente pode entrar com pós-treino, tá legal?
para relaxar todo aquele tecido, para não deixar com que os adutores dele fiquem muito tenso, a região de abdômen, região de quadríceps. Então, a gente já tem que trabalhar bem esse atleta no final do dia. Acabou o treino, vamos realizar o pós-treino, podemos entrar com banheira de gelo acabando o treino, depois entramos com a banheira quente, entramos com a massagem esportiva pós-treino e recuperar esse atleta com a bota pneumática, com as correntes, tudo aquele aparato de situações que a gente tem hoje na fisioterapia. Como também o descanso dele vai ser importantíssimo e a alimentação. A gente sabe que o descanso para o atleta de futebol hoje, não só de futebol, mas todos os atletas, é extremamente importante, junto com a alimentação, e também preparando essa musculatura para um próximo dia de treino. Isso na pré-temporada é muito intenso, tá legal? Agora, na competição, o atleta dá o seu máximo, porque tem aquele papo, né, de que treino, jogo é jogo. No jogo, o atleta vai dar o máximo dele, ele vai dar o potencial que ele pode, ou seja, às vezes ele passa do limite dele. Então, o que acontece? Né? Pela vontade de ganhar, esse atleta consegue, pela força de vontade deles, eles conseguem passar do seu limite e vai ter uma extenuação maior daquela musculatura. A gente tem vários aparatos hoje, como o CK, né, que é uma substância que nós vamos colher dele pós-jogo e ver como está o índice de fadiga desse atleta. Né? A gente sabe que ele pode estar, o CK na verdade é a creatina quinase, que ela vai detectar o desgaste desse atleta. A gente detectou, faz o basal, em repouso, tira de todos os atletas, após isso faz depois os treinos, 12 horas após, 24 horas e 48 horas após o jogo. Então o que acontece? Esse atleta, nós vamos ver se o CK dele está baixando. A partir do momento que não abaixou, a gente tem que entender que ele ainda não se recuperou, ele ainda está exausto, fisiologicamente falando. Com isso, o que a gente pode pensar? Uma câmera termográfica, onde a gente detecta todos os pontos de tensões. A gente utilizava muito isso na seleção brasileira, na categoria sub-20. A gente fazia junto com o fisiologista, pegava a termografia dos atletas antes do treinamento, eles iam para o treinamento e após o treinamento também, para ver o que ficou mais fadigado, né, desse atleta, para a gente dar uma ênfase maior com o trabalho de liberação muscular, liberação miofascial, para soltar todo aquele tecido desse atleta. Assim, vamos pensar assim, esses atletas de futebol, dependendo da característica, a gente sabe que agora o atleta do meio, ele tem que ter um pouco mais de versatilidade, não tanto potência. Por quê? Porque esse atleta ele vai ter que ir e voltar, ele vai lá, acua o time, o outro atleta e volta, ele acua o outro atleta e volta. Diferente de um atacante, onde o atacante vai ter que dar o sprint máximo dele para vencer o zagueiro e poder ter uma situação de gol. Então, dependendo da característica do atleta, é o tipo de massagem que nós vamos fazer. Por quê? Vamos pensar no Cristiano Ronaldo no auge dele. Muita velocidade, muita potência e chute muito forte. Esse atleta precisava ter uma liberação muito mais profunda, muito mais intensa de todo o grupo muscular, ok? Né? E pensando assim, vamos pensar agora no zagueiro. O zagueiro, o que ele mais faz durante o jogo? Dependendo da situação do jogo, ele pode acontecer o seguinte, um time sendo acuado e muita bola alçada na área. O zagueiro do time que está sendo acuado vai ter que subir muito, ficar saltando toda hora para tirar aquelas bolas. Então acontece o seguinte, ele vai trabalhar muito panturrilha, vai trabalhar quadríceps, vai trabalhar abdômen nesse movimento de salto e principalmente na queda. E vamos pensar assim, o jogo inteiro nessa situação, ou o segundo tempo inteiro, o que acontece com esse atleta? A partir do momento que ele salta e cai, vai fadigando, aos 48 do segundo tempo, acontece muito cansaço, a fadiga, ele vai saltar, vai cabecear, se ele não tiver com a musculatura extremamente preparada, que aí entra o fisioterapeuta, o educador físico, com todo o reequilíbrio muscular, ele vai ter que ter um aparato de descansar esse músculo também. Então, a partir do momento que a gente entra com um trabalho de fortalecimento, a gente entra também com relaxamento, é onde a gente entra com massagem esportiva. Sempre detectando a biomecânica de cada atleta. Vamos pensar aqui, esse atleta que está fazendo um movimento de chute, o que pode acontecer com ele aqui? Se ele não tiver uma musculatura bem preparada, ele pode fadigar demais a perna de apoio, os adutores, quadríceps e abdominal. Como também ele pode, a amplitude de movimento que esse atleta está realizando, a força que ele está fazendo, a amplitude que ele está fazendo para fazer a potência do chute. Com isso, ele vai ocorrer um desgaste maior dessa musculatura que está fazendo o chute.
E sem falar que os atletas de futebol, eles têm muito, o pé deles, eu começo a perceber o seguinte, eles têm muita diferença na batida de bola. Tem a batida com o peito de pé, tem a batida colocando a bola de uma forma diferente, tem a batida três dedos, tem a batida chapada. Então, com isso, ele vai mudando toda a biomecânica de batida na bola. Agora, se vocês imaginam um jogo onde vai em torno de 90 a 100 minutos, né? Como que a musculatura desse atleta vai chegar? Um diferencial que é muito bacana no nosso curso, a gente entra assim, a gente passa muito o que é feito na massagem pré-treino, na massagem durante o jogo, né? Por quê? Wallace, qual é a diferença? Que o atleta vai chegando me comentando assim, Wallace, eu estou com uma dor, um cansaço muscular, é um tipo de massagem que eu vou realizar. Ah, Wallace, eu estou com a perna extremamente tensa, parece que está travada, é um outro tipo de técnica que nós vamos utilizar. Então isso vai depender muito de cada atleta, de vestiário, de você sentir o que esse paciente o que esse atleta vai te passar. Tá legal? Então a gente tem que pensar em muita característica. O futebol não é tão simples. Envolve muitas coisas no futebol que você vai ter que sentir de cada atleta. Tem atleta que tem um limiar de dor mais alto. Tem atleta que tem um limiar de dor mais baixo. Isso tudo interfere na maneira como que nós vamos avaliar esse atleta e a maneira como que nós vamos soltar esse atleta, falando na massagem esportiva. Vamos pensar agora numa situação de um atleta de futebol. O que seria mais interessante eu fazer o relaxamento pós-treino, né? E fazer também o pré-treino. Claro que eu vou dar uma ênfase maior em regiões de membros inferiores, ok? Sempre o pré-treino que eu vou realizar é próximo do treino, próximo do jogo, no máximo 30 minutos antes. Eu não posso deixar de fazer esse pré-treino 2 horas antes, esquece, você vai aquecer o tecido e perdeu todo aquele aquecimento. Então, muito antes do jogo não é interessante e muito próximo também tem que tomar um cuidado, porque ele tem toda uma preparação com o preparador físico, ele tem o aquecimento com o preparador físico, ele tem depois a volta para o vestiário, ele tem a concentração do jogo, que ele tem que estar extremamente concentrado. Então, nós temos que pensar assim, 30 minutinhos antes do jogo, eu realizo toda aquela massagem pré-treino. Tá legal? Ele vai para o aquecimento, junto com o preparador físico, no campo, ou no vestiário mesmo. Acabou o aquecimento, ele volta, extremamente concentrado, já focado no jogo, já com aquele calor, aquela sensação toda do jogo. E com isso a musculatura dele vai estar muito mais organizada e preparada para o jogo de futebol, onde vai ter, vamos pensar também numa final de campeonato, se tem todo um processo diferente ou não. Tá? Então a gente realiza todo esse processo, o campeonato todo, e nos jogos principais mantém esse trabalho, não deixa de fazer, Wallace, vou fazer mais agora porque é a final. Não, faça esse trabalho no campeonato todo. Wallace, mas eu sou fisioterapeuta único no clube. Tudo bem, você pode realizar um pós-treino não só com a massagem esportiva, como eu falei, na seleção a gente realizava um circuito, né? A gente fazia 2 atletas nas macas fazendo a corrente de recuperação muscular. Nos outros 2 a gente colocava bota pneumática, nos outros 2 fazia massagem esportiva, o massoterapeuta, né, o massagista do clube junto com o fisioterapeuta, né, sem problema nenhum, tá legal? Trabalhando junto, em conjunto sempre. No outro a gente fazia o trabalho de liberação com rolo, nos outros 2 fazia o alongamento, e assim por diante a gente ia rodando com esses atletas, realizando toda a liberação desses atletas pós-jogo, tá legal? Então, no nosso curso a gente vai passar todas essas informações. Bom, e se eu tiver os atletas, eu falei dos atletas profissionais até agora, e dos atletas de final de semana, o que ocorre? Como que eu posso trabalhar com esses atletas? Bom, muda alguma coisa, Wallace? Muda por quê? Esse tipo de atleta de final de semana, atleta amador, ele é uma pessoa comum, onde ele tem o seu trabalho, ele tem toda a sua rotina do dia a dia, isso já vai causando um estresse, uma fadiga, um cansaço. Ele tem que estar fazendo um trabalho de fortalecimento específico, ou com o fisioterapeuta, se for um trabalho de prevenção, ou com o educador físico, um trabalho de fortalecimento, tá legal? Com o fisioterapeuta a gente consegue fazer a prevenção disso também, achar os desequilíbrios, e é interessante tomar um cuidado, assim, ocorre muito os atletas amadores jogar de terça-noite, de quinta-noite, de sábado. O que acontece se jogar com essa sequência? Ele vai cansar mais.
ele jogou na terça, passou a quarta, o dia que ele está mais cansado é a quinta, ele vai jogar de novo. Esquece, isso aqui é um perigo extenuante com a pessoa que é um atleta de final de semana, ou atleta amador, que a gente chama, né? Então, o que vai acontecer? No dia que ele vai jogar de novo, a musculatura está extremamente cansada, é onde ocorrem as lesões de ligamento cruzado, as distensões musculares, as pubalgias. Então, não é interessante o atleta jogar terça, quinta e sábado. Seria interessante ele jogar de terça e sábado. Por quê? Na terça-feira ele vai jogar, descansa na quarta, na quinta ele faz um trabalho bem tranquilo de fortalecimento, de prevenção. Na sexta-feira ele vai descansar para jogar no sábado. Aí sim a perna dele vai estar preparada para realizar esse jogo dele, né, de final de semana. E na segunda-feira seria interessante ele entrar com um trabalho de prevenção também. Então previne na segunda, terça joga, quarta descansa, quinta um novo trabalho de prevenção, que eu entro tanto com a massagem quanto o fortalecimento primeiro, né? Na sexta-feira ele vai descansar e no sábado ele vai jogar. No domingo é o domingo dele que ele vai estar com a família, é o dia que ele não trabalha, é o dia que ele vai descansar. Então muda alguns aspectos. Essas pessoas que jogam bola, esses atletas amadores, eles não podem pensar, eu só vou jogar de final de semana. Isso é um perigo tremendo. Até para a parte cardiológica, a gente sabe que esse atleta precisa ter um preparo também para jogar. Um trabalho de fortalecimento, um trabalho específico cardiovascular. Não adianta ele querer só jogar e deixar só para jogar no sábado. Ele vai lá e quer dar o pique máximo dele, aí é um perigo maior ainda de ter até uma doença um pouco mais grave, cardiovascular. Tá legal? Não é o nosso foco aqui, então por isso que eu não vou entrar nesse contexto. Mas a gente tem que pensar assim, atleta amador faz o trabalho de fortalecimento, faz durante a semana, quando for fazer esse trabalho de prevenção, junto com o fisioterapeuta de fortalecimento, nós entramos com a massagem pós-treino também, para causar um relaxamento na musculatura, e ele joga a bola no sábado. Se ele pode vir no dia seguinte do jogo, na quarta-feira, que é o dia do descanso, fazer uma massagem pós-treino, claro que pode, a gente chama de recover. A gente vai fazer a massagem esportiva, a bota pneumática, a corrente e assim por diante, o alongamento. Então é interessantíssimo ele fazer esse trabalho. E na quinta-feira ele faz a prevenção. Na sexta, se ele quiser fazer novamente um trabalho de massagem esportiva pós-treino, que é para soltar toda a musculatura, também é interessante, para ele jogar a bola no sábado. Então a gente tem que pensar assim, muda alguns detalhes importantíssimos, porém o atleta amador tem que ter um cuidado. Por quê? São os atletas que vão chegar nas nossas clínicas. Tá? O atleta profissional ele tem todo um aparato no clube. Quem vai chegar nas nossas clínicas são os atletas amadores. E com esses daqui que a gente tem que dar, os fisioterapeutas de clínica, tem que dar um aparato diferenciado para essas pessoas. Para ele poder desempenhar o futebol dele e assim ele ter uma vida com qualidade, fazer uma atividade física, fazer um esporte, fazer um fortalecimento e ele ser bem sucedido em tudo na sua área de vida, tanto profissional quanto pessoal e quanto fisicamente falando também, ok? Pessoal, gostou do vídeo? Dá um joinha, curta, comente, compartilha com os amigos e vamos tentar passar o máximo de informações para os nossos colegas, tá legal? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.